Eu vejo 4 transfigurações nas Sagradas Escrituras. Ezequiel capítulo 3, versículo 8, Deus está dizendo que iria fazer o rosto de Ezequiel duro como diamante diante do povo de Israel quando ele fosse profetizar. Em Atos capítulo 6, versículo 15, o rosto de Estevão é visto como o rosto de anjo pelos judeus, os homens do conselho, diante do qual estava Estevão. Nós podemos ver também em Êxodo capítulo 30, 34, Moisés, ele fala com Deus, ele se apresenta diante do povo e o seu rosto, ele brilha, ele resplandece. E o Senhor Jesus, em Mateus 17, 2, ele se transfigura diante de Pedro, Tiago e João, lá no monte, e o seu rosto brilha como o sol. Mateus 17, 2. Em Apocalipse, no capítulo 1, 16, está escrito: e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. O que esse trecho deste versículo nos lembra? Nos lembra a graça de Deus para com os que são salvos. Talvez você, a princípio, não entenda esse argumento meu, esse nosso argumento. Mas no Antigo Testamento, nas 3 divisões do Antigo Testamento, lei, Salmo e os profetas, nós vemos em todas essas divisões 2 expressões: esconder o rosto, Deus esconde o rosto, e resplandecer o rosto. Nós podemos ver Deus falando lá em Deuteronômio em esconder o rosto. E nós vemos também em Números a bênção que Deus manda com que fossem abençoados os filhos de Israel. Está lá: o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, levante o seu rosto, te dê a paz. Por aí vai. Ou seja, nós vemos essas 2 expressões. Em Salmos também, no Salmo 104, está lá: esconder o rosto, Deus escondeu o rosto. No Salmo 80, também encontramos lá sobre resplandecer o rosto, Deus resplandeceu o rosto. Nos profetas também, nós vemos lá em Jeremias, no capítulo de número Jeremias 35, 5 e 2 Crônicas 39, nós podemos ver em Jeremias Deus escondendo o rosto, em 2 Crônicas 39, o resplandecer do rosto do Senhor. O que é que mostra essa expressão no Antigo Testamento? Esconder o rosto é quando Deus ele desaprovava alguém, ou o povo, ele se tornava desfavorável. Então vinha bênção, ou melhor, vinha maldição e vinha perdição. Agora a bênção, ela vinha, e a salvação quando Deus resplandecia o rosto sobre alguém. Então quando alguém orava e dizia: ó Senhor, faça resplandecer o seu rosto sobre nós, estava pedindo: ó Senhor, se torne favorável a nós, nos dê a salvação, nos dê a tua bênção, nos abençoe. E quando era dito: ó Deus escondeu o seu rosto do seu povo ou de alguma pessoa, então estava dizendo que Deus tinha se tornado desfavorável àquela pessoa. Então por isso que eu digo que essa expressão aqui em Apocalipse, onde João está dizendo que o rosto do Senhor é como o sol que resplandecia na sua força, está nos chamando a atenção para a graça do Senhor Jesus. E por incrível que pareça, essa expressão aqui é o complemento, serve para complementar o versículo 1 de Apocalipse. Porque está escrito: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e pelo seu anjo as notificou, e as enviou e as notificou a João, seu servo. Ou seja, o Apocalipse foi escrito para a igreja, não foi escrito para os incrédulos. Foi escrito para os servos, para aqueles que creem, para aqueles que amam o Senhor Jesus.
Quem não é servo do Senhor Jesus, quem não é servo de Deus, não gosta do Apocalipse. Quem não é servo de Deus não gosta, porque o diabo não gosta do Apocalipse. Então o fato de nós vermos Jesus logo no início do Apocalipse se dirigindo às igrejas, às 7 igrejas, que representam todas as igrejas em todas as épocas, mostra o quê? Que o Senhor Jesus é favorável à sua igreja. Ele nos trata segundo a sua graça. Então, o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Isso mostra o quê? Que o Apocalipse, ele vem da graça de Deus para conosco. É a graça do Senhor que nos envia o livro do Apocalipse. E Ele nos envia porque Ele está favorável aos seus servos. Deus está escondendo o rosto é de quem não é servo dele, de quem não deseja que Ele volte, de quem não gosta dele, né? Tem pessoas que não gostam de Deus, odeiam a Deus. Tem muitos aí, só não falam, né? Mas não gostam de Deus. Outros já chegam ao ponto de falar, de se expressar e dizerem que não gostam de Deus, não gostam do Senhor Jesus. Mas o rosto do Senhor Jesus, ele resplandece para nós. Que maravilha saber disso, não é verdade? Nós que somos de Jesus, somos servos de Deus. Eu li aqui na Bíblia Corrigida e Fiel, da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Eu sou o pastor Eliezer, da Igreja da Bendita Esperança, aqui em Cordisburgo, Minas Gerais, e termino dizendo que Jesus poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã. Deus abençoe.